Olá, meus amigos, tudo bem? Vou comentar uma questão bem interessante sobre crase, isso mesmo. Uma questão que foi aplicada no último domingo pela banca IAN. Vale ressaltar que este conteúdo cai em qualquer concurso. Vamos aos comentários. Vamos lá. O que seria a crase, meus amigos? Eu costumo dizer que crase é igual a atravessar a rua. Quando você atravessa a rua, você tem de olhar para os dois lados, certo? Você vai analisar se, de um lado, o verbo rege a preposição a, e se do outro lado, a palavra admite o artigo definido a. Vejamos aqui. Crase é a contração da preposição a como artigo definido a. Eu vou explicar melhor essa brincadeira que eu fiz, né? De que crase é igual a atravessar a rua, que você tem de olhar para os dois lados. Vejamos aqui. Se eu disser, eu me refiro à aula. Olha só que interessante. Vamos olhar para o lado esquerdo aqui, o meu lado esquerdo, né? Quem se refere a. O verbo é transitivo indireto e rege um complemento com a preposição a. A palavra aula é feminina e admite o artigo definido a. A essa contração dá-se o nome de crase. Então, olha só que interessante. Vocês entenderam agora por que eu falei que crase é igual a atravessar a rua? Que você tem de olhar para os dois lados? Eu olho para o que vem antes, para o lado esquerdo aqui, e vejo que quem se refere a. E eu olho para o lado direito e vejo que a palavra aula admite o artigo definido a. Então, eu vou ter a crase. Muitos alunos gostam de usar um macetinho, que consiste em trocar a palavra feminina por qualquer palavra masculina. Por exemplo, vou trocar aula por curso. Vai ficar, eu me refiro ao curso. Sempre que couber a troca por uma palavra masculina e ali houver a combinação ao, é porque a crase está correta. Por exemplo, eu me refiro à aula, eu me refiro ao curso. Eu dei à aluna, eu dei ao aluno. Eu vou à praia, eu vou ao cinema. Mas as bancas vêm querendo saber o porquê da crase. E por que houve crase aqui? Só por causa do macetinho? Não. O macetinho só diz que tem crase, mas ele não diz o porquê. Agora eu vou dizer o porquê. Quando a preposição a provier de um verbo, provier de um verbo, porque quem se refere a, né? E aí, sabe o que nós vamos dizer? A crase virá da regência verbal, porque o termo regente, a palavra que exige a preposição a, é o me refiro. Então, eu vou repetir. Quando a preposição a provier de um verbo, eu vou dizer que a crase provém da regência verbal. Agora, se eu disser o combate à fome é importante. Olha só que interessante. O combate à fome. Vamos fazer aquele macetinho do ao. Troque fome por qualquer palavra masculina. O combate ao problema. Vejam que coube o ao. Olha que interessante. Confirmei que aqui haverá crase. Mas nesse caso, quem está exigindo a preposição a? É um verbo? Combate aqui com esse artigo antes é um verbo? Claro que não. É um substantivo abstrato. E aí, quando a preposição a provier de um substantivo abstrato, que é o caso aqui, né? Ou ainda provier de um adjetivo ou de um advérbio, a crase virá da regência, olha só, hein? Nominal, porque agora o termo regente não é mais um verbo, mas sim um substantivo abstrato. Inclusive, a fome aqui é um complemento nominal, porque não provém de um verbo, mas sim de um substantivo abstrato. Então, a crase virá geralmente da regência, tá, gente? Só que pode ser a regência verbal, quando a preposição a vier de um verbo, ou da regência nominal, quando ela vier do substantivo
adjetivo ou advérbio. Agora sim, vamos à questão, com muita qualidade, né? Vamos lá. As redes sociais revolucionaram a comunicação ao permitir que qualquer pessoa com acesso à internet. Por que a crase é utilizada na expressão acesso à internet? Gente, qual é a classe gramatical de acesso? Não é verbo. Coloque um artigo antes. O acesso. Acesso é um substantivo. Neste caso, quem tem acesso a. A preposição a não vem de um verbo. Então, não pode ser a letra A, porque a letra A está dizendo que ela vem da regência verbal, não é o caso ali. Ela vem do substantivo, então isso é da regência nominal, não da regência verbal. Agora eu vou para B. Sempre devemos usar crase antes de palavras femininas? Claro que não. A crase não vai ser utilizada só porque é uma palavra feminina. Ela depende de uma contração. Alguém antes tem que exigir a preposição a. Alguém depois tem que admitir artigo a. Então não pode ser a B. Letra C. A crase foi usada para atender à regra da regência nominal. Perfeito. Porque ali, quem exige a preposição a não é um verbo, mas sim um substantivo abstrato, que é a palavra acesso, o acesso, né? Se você quiser achar um substantivo, é só colocar um artigo antes, o acesso, o combate. Então, gabarito é a letra C. Letra D. Sempre usamos crase quando há o encontro de preposições iguais? Claro que não. A crase provém de um fenômeno. E esse fenômeno indica o quê? Que eu tenho a contração da preposição a com o artigo definido a, e não de duas preposições iguais, né? Com certeza não. Bom, então o gabarito é a letra C. Um ótimo dia a todos, sem crase, apenas continue e vai dar certo.